Senhor presidente, deputado Valdec Carneiro, um prazer vê-lo presidindo esta sessão final aqui dos trabalhos da Alerj. Importante trazer um debate que é tabu, senhor presidente, que é o suicídio na nossa sociedade. Fundamental que semana que vem começa o mês de setembro, e tem o Setembro Amarelo, senhor presidente, que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Porque eu trago esse debate, que é um debate tabu para muitas famílias, tabu para aqueles e para aquelas que veem o seu ente querido retirar a própria vida. Porque, senhor presidente, quando a gente olha os dados, são muito cruéis, e esses dados ainda são dados subnotificados, porque as investigações de suicídio também é algo que é tabu e a gente precisa falar disso. Estima-se, senhor presidente, que 800 mil pessoas no mundo cometeram suicídio por ano, o que significa que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Os casos são tratados como tabu, como eu já venho dizendo, e isso dificulta muito qualquer trabalho de prevenção por conta da qualidade insuficiente desses dados. O Rio de Janeiro, senhor presidente, e aí trazer a pesquisa do Grupo de Estudos e Pesquisa em Suicídio e Prevenção, um grupo interdisciplinar que reúne pesquisadores, policiais civis e militares, ligado ao programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o UERJ, de novo, produzindo conhecimento que é fundamental. E aí, senhor presidente, veio a público dados alarmantes sobre o número de suicídios entre policiais no Brasil, que mais que dobrou só no ano de 2018. Então, senhor presidente, falar desses dados é quase que olhar e dar visibilidade para esse assunto que, por ser tabu, muitas vezes não trata, e não tratando, torna-se um número cada vez maior de pessoas que cometem suicídio. E aí olhar para a segurança pública, de um ponto de vista da saúde pública, é fundamental. Falta muito, senhor presidente, nesse governo, um olhar para a prevenção, para que possa, sim, de fato, acolher vidas, principalmente da população que sofre. E essa população que tem, concretamente, um adoecimento psicológico, um sofrimento psicológico, precisa ser atendida. E aí, senhor presidente, trazer esses números que são alarmantes, apresentados pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Suicídio e Prevenção. Foram 53 casos relatados e registrados em 2018, contra 25 em 2017, ou seja, mais que dobrou o número de suicídio de 2017 para 2018. Isso é sério. Essa casa também tem responsabilidade para debater esse tema. E aí, senhor presidente, o número de tentativas de suicídio também aumentou nessa parcela de policiais, passando de 6 casos em 2017 para 14 casos em 2018. Se a esse dado a gente adicionar o número de homicídios seguidos de suicídios, saltamos de 53 casos para 88 casos relatados no ano de 2018. Ou seja, essa pesquisa da UERJ traz uma luz sobre algo que é muito tabu ainda na nossa sociedade, mas que a gente precisa construir políticas públicas para essas pessoas com sofrimento, em sofrimento mental. E aí, senhor presidente, segundo os dados do relatório, considerando o Brasil, esses dados são elevadíssimos
para a realidade do Rio de Janeiro. Quando comparamos Rio de Janeiro com São Paulo, que são os dados com maior número de suicídios de policiais, verificamos que no ano de 2018, em São Paulo, foram 19 casos. No Rio de Janeiro, foram 15 casos. Ou seja, se comparado à questão, por exemplo, da vitimização do policial, concretamente na nossa sociedade, esses dados são alarmantes. Por exemplo, no Rio de Janeiro, hoje você tem 30 policiais mortos. Se compararmos com o que foi o ano passado, de 15 policiais que se suicidaram, que tipo de política hoje, na verdade, é colocada por esse governo para assegurar essas vidas? A gente precisa questionar. E aí, senhor presidente, trazer esse tema que tanto nos chama a atenção pela invisibilidade e pelo tabu que causa não discutir esse tema e que traz para a gente também a falta de políticas públicas para sanar esse problema na nossa sociedade. Então, trazer aqui o meu alerta, já que estamos entrando no Setembro Amarelo, e esse é um mês importante, porque todas as casas, todos os grandes monumentos das principais cidades do Brasil são iluminados com o amarelo para olhar e ver o quanto que esse debate do suicídio na nossa sociedade é fundamental. Então, senhor presidente, falar que os chefes dos executivos, e aí quando a gente olha esse dado alarmante do Rio de Janeiro, que tratar do sofrimento psíquico é algo urgente e necessário, porque esses agentes policiais, como uma questão de política de saúde, porque isso é prevenir, né? Além disso, o emprego desses agentes deve respeitar a condição humana do trabalhador da segurança. Uma política pública centrada na guerra e no confronto, que é a lógica colocada hoje pelo governo do estado do Rio de Janeiro, só prejudica a saúde mental desses agentes da segurança pública. Então, senhor presidente, é claro, é muito óbvio para a gente que o governo do estado ignora esses dados sobre a dignidade humana e que trata os policiais como peças descartáveis. E é por isso, senhor presidente, que levar a questão do adoecimento mental e psíquico dos servidores é fundamental, porque a gente precisa falar que esses homens e essas mulheres estão se suicidando por conta de uma política pública do confronto, que não respeita a dignidade humana de ninguém. Apostar nessa lógica é apostar na desumanização dessas pessoas que servem ao Estado e também deveria prestar um serviço de ótima qualidade e que, sim, garanta a vida de todas e de todas que vivem nesse estado do Rio de Janeiro. E aí, senhor presidente, aproveitar para falar de um projeto de lei que eu entrei aqui, claro, não tem a ver diretamente com o suicídio, mas que faz coro com o debate todo que estamos enfrentando na CPI do feminicídio, aqui presidida pela deputada Marta Rocha, e que eu faço parte dessa CPI. Nós apresentamos um projeto que institui a campanha permanente combate ao machismo e valorização das mulheres nas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. Esse é um projeto que vem muito do que o movimento feminista coloca como algo fundamental para construir as bases do respeito às mulheres, para que a gente não tenha os números elevados de feminicídios que a gente tem na nossa sociedade. Para o senhor ter ideia, só no estado do Rio de Janeiro, nos últimos anos, apresentou um aumento muito significante. O relatório Dossiê Mulher de 2019, elaborado pelo Instituto de Segurança Pública, sobre a realidade da violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro, revelou que 350 mulheres foram vítimas de homicídio. Destas, 71 foram vítimas de feminicídio.
Quer dizer que de 288 tentativas de feminicídio, 55% das vítimas eram mulheres negras, enquanto 35,1% eram mulheres brancas. Esses dados demonstram, senhor presidente, a preocupação e revelam que o racismo e o machismo são dois gatilhos perigosíssimos no que tange ao tratamento com relação às mulheres. E aí, trazer de novo esses dados desse crescimento do feminicídio e homicídio feminino no Brasil, em 2017, com cerca de 13 assassinatos por dia. O Brasil tem uma taxa de 4,8 homicídios para cada 1.000 mulheres, a quinta maior do mundo, conforme dados da Organização Mundial de Saúde, que avaliam um grupo de 83 países. Ou seja, presidente, o presente projeto apresentado nessa casa e que em breve votaremos, tem como objetivo contribuir para o combate e prevenção ao feminicídio e a qualquer tipo de violência contra as mulheres. É claro, senhor presidente, que a gente ainda tem, inclusive, uma tentativa péssima de esconder a realidade que o machismo faz com a vida dessas mulheres. Ainda hoje, senhor presidente, eu atendi aqui, enquanto presidenta da Comissão de Direitos Humanos, um pai que perdeu a filha em 2011, quando ainda não tínhamos a lei do feminicídio. E esse pai falava o quanto de problema concreto na investigação do caso teve e o quanto dói para essa mulher que deixou 3 filhos. Ela foi assassinada abrindo a porta de casa com um tiro na cabeça e ela estava com um bebê no colo. Ou seja, os principais suspeitos são o ex-marido e o ex-namorado dessa mulher. Ou seja, senhor presidente, se não tocarmos nesses assuntos, e é sempre muito triste, toda vez que eu venho no plenário, nessa bancada, é para falar de morte. E eu queria aqui estar falando de vida, porque são essas vidas que estão sendo interrompidas e que, se a gente não tiver políticas públicas concretas e que o governador do estado não se responsabilizar sobre essas vidas, mais pessoas estarão morrendo, mais policiais, mais a população que vive nessa cidade, na periferia e na favela, mais mulheres vão estar morrendo. E é por isso que a gente traz aqui esse tema tão doloroso, mas fundamental e que não devemos abrir mão de fazê-lo. Muito obrigada, senhor presidente.